Nos últimos meses eu bati pesado no Ether. Eu fui um dos grandes críticos de falar que não valeria nem um pouco você estar exposto em Ether, e mais valeria você ter Bitcoin na sua carteira. Bom, queira você ou não, essa decisão foi a melhor decisão que todo mundo poderia ter tomado. Até a gente chegar na quarta-feira dessa semana, onde eu solto um vídeo aqui no meu canal falando sobre o fim do Ether. E bom, parece que nós estamos vivenciando esse fim do Ether. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, na quarta-feira eu soltei esse vídeo aqui no canal, o fim do Ether está próximo. Eu trouxe uma visão de que o Ether no par/Bitcoin, ele está começando a mostrar sinais e chegar dentro de uma região de formação de fundo. Essa região de formação de fundo, que pode ser considerada como uma região de suporte, pode ser o início do movimento onde o Ether ele volte a ganhar valor perante ao Bitcoin. Se isso acontecer, se a gente vê realmente o Ether puxando o mercado, trazendo mais valor do que o Bitcoin, por exemplo, a gente pode ver a expansão monetária acontecendo em breve e a gente tendo a nossa altcoin season em seguida. Saiba que o Ether ele vai ser exatamente a nossa bússola para a gente definir essa altcoin season ou não, beleza? Então a gente vai analisar dados, a gente vai entender exatamente essa ideia que eu trouxe no vídeo de quarta-feira e a gente vai explorar mais um pouquinho porque a gente teve boas movimentações acontecendo nos últimos dias. Olha só, quando a gente olha para o par Ether/Bitcoin, a gente sabe que nos últimos 2 anos o Ether se desvalorizou perante ao Bitcoin. Durante esse período, a gente teve vários sinais de formação de fundo também e o Ether não conseguiu voltar a se recuperar ganhando valor perante ao Bitcoin. Mas saiba que esses aqui foram pontos onde nós tivemos sinais de que a gente estava tendo reversão do par Ether/Bitcoin. Infelizmente, depois, lá na frente, ele veio perder esse fundo e a gente veio ter mais desvalorizações. A partir desse determinado momento que a gente perde o fundo, eu saio das minhas posições de Ether, eu saio das minhas posições de altcoin, começo a concentrar a minha carteira em Bitcoin. Só que quando a gente olha para o price action, por exemplo, nesse momento, a gente está começando a ver sinais de reversão. Primeiro sinal é que a gente entrou dentro dessa zona aqui, entre essas duas linhas brancas. É o nosso suporte que nós temos no price action. E quando a gente olha para essas regiões, a gente começa a ver, por exemplo, divergências no RSI, preço do ativo caindo, RSI subindo, e a gente começa a enxergar candles de reversão, isso daqui é um sinal de força no Ether perante ao Bitcoin. E aí, se a gente vai analisar a dominância do Bitcoin nesse momento, a gente vê que a dominância ela subiu forte e ela está formando um topo. Esse topo está muito longe da linha de tendência de alta que nós temos, ou seja, a gente tem bastante espaço para cair na dominância do Bitcoin. Esse espaço aqui que a dominância do Bitcoin pode entregar para nós ao longo das próximas semanas pode fazer com que a gente tenha mais movimentações de alta no Ether/Bitcoin. Isso aqui pode trazer um gás a mais para o mercado, começar a olhar um pouco para Ether. E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento. Olha só, eu sou um player que eu sigo dados, nada mais. Se eu vendi os Ethers, troquei por Bitcoin ali em um determinado momento onde os dados me apontavam que não era o momento de me expor ao Ether, agora eu olho para esses mesmos dados e eu começo a entender que agora é o momento da gente começar a olhar para Ether. Através disso, a gente vai começar a utilizar estratégias, a gente vai trabalhar em cima de estratégias para ter um posicionamento em Ether, por exemplo. Olha só, se a gente olhar para os dados on-chain, não só para o price action, por exemplo, para a gente poder tomar as decisões, a gente sabe, por exemplo, que Ether está em um período de bear market. As barras vermelhas são os bear markets, as barras verdes são os bull markets. Queira estar exposto nos ativos quando nós estamos em bull market e queira estar fora dos ativos quando nós estamos em bear market. Bear market significa mercado dos ursos. Bull market significa mercado dos touros, ou seja, significa que o mercado está caindo ou que ele está subindo. Se você tivesse respeitado, por exemplo, essa técnica aqui, você teria feito a sua venda ali nos $3.300 de Ether, depois você teria recomprado aqui nos 3.200 e revendido ali novamente nos 3.300, tá? Porque a gente teve um sinal aqui de bear
mais uma vez. Depois que a gente entra nesse bear, veja que houve uma grande desvalorização do ativo, ou seja, você poderia ter protegido o seu capital nesse momento. Só queira holdar o ativo quando nós estivermos com as barras verdes. E aqui a gente está falando de posições de holding, de longo prazo. Você pode utilizar outras técnicas, Gui, significa que dentro do bear market eu não vou comprar nada? Não significa nada disso. Recentemente eu mostrei para vocês que eu comprei R$1 milhão em Bitcoin. Significa que eu não posso investir nos ativos? Sim, eu posso investir nos ativos. Só que durante as fases de bear market você não quer ficar tão exposto no mercado. Você quer utilizar suas compras com um target de saída e você vai sair daquela operação. Quando nós estivermos com as barras verdes, por exemplo, aí sim você pode holdar o ativo. Mas saiba que dentro dos bear markets, o que a gente vai procurar vai ser pelos fundos do ativo, essas barras azuis. E através dessas barras azuis, a gente vai tomar decisões de entrada, por exemplo, de comprar o ativo quando ele está dentro das barras azuis aqui, que a gente sempre estará dentro de região de fundo. E quando a gente encontrar essas regiões de fundo, a gente se expõe no ativo, não para que a gente fique rodando o ativo eternamente, porque nós estamos em um cenário de bear market. Quando o ativo voltar nas barras verdes ali, por exemplo, aí sim você pode holdar o ativo. Aí sim você fica comprado no ativo, por exemplo, você segura Ether de $380 ali até o topo do mercado, que, por exemplo, foi nos 3.200 aqui, mais ou menos. Isso daqui são estratégias diferentes. O que você precisa saber só em que fase do ciclo você está, em qual momento do ciclo você está. É super easy falar, holda o ativo. Bitcoin só se compra, não se vende. Sabe por quê? Isso são estratégias de uma pessoa preguiçosa, que ela não quer analisar, que ela não quer construir uma estratégia, uma performance. E o meu jogo hoje como analista não é simplesmente falar para você, olha só, o mercado vai subir, olha só, o mercado vai cair. Não. Isso seria ser um youtuber. Hoje o meu jogo é construir esses tipos de indicadores que você está vendo aqui, indicadores que entregam performance melhor do que o mercado, para que você possa dormir em paz. Olha só, se você respeitar o que é bull market e o que é bear market dentro desses indicadores, se você respeitar o que é fundo e o que é topo, é simples. Você estará exposto nos momentos mais tranquilos do mercado e você estará fora do mercado nos momentos mais conturbados, por exemplo, em Ether. Você não vai ficar exposto no ativo ao longo de um bear market inteiro que foi o ciclo passado. Olha só, se você avaliar isso daqui, simples, saída em Ether em $3.800, fica fora do bear market inteiro, caso você não queira entrar em operações de swing trade, por exemplo, que são essas barras azuis que nós temos aqui. Se você quer só jogar na ponta holding, simplesmente você não holda o ativo durante esse período todo. Você volta a holdar o ativo a partir dos $1.400 ali. Durante esse período de bear, tudo o que você vai fazer são estratégias de swing trade e não estratégias de, por exemplo, comprar o ativo e esquece porque ele vai subir. Olha só, é muito fácil a gente acreditar em qualquer frase, acreditar naquilo que a gente acha. O difícil é a gente colocar aquilo no papel, na matemática e mostrar se aquilo é binário ou não. Nos últimos dias eu venho falando para você que, cara, não importa o que o Jerome Powell ia falar. É simples, porque se o Jerome Powell fala que, por exemplo, a gente vai entrar em expansão monetária e o mercado começa a subir, aonde que é o seu ponto-alvo de saída? Ou aonde que é o seu stop? Na próxima reunião do Fed? Ou na hora que sair a ata da reunião? Ou na hora que sair uma publicação dentro da Bloomberg? Não faz sentido você operar a notícia, porque se você opera a notícia, você nunca saberá qual será o seu ponto de saída, nem o seu ponto de stop. Você vai ser simplesmente manipulado pelo sistema, pela mídia. Agora, se você descartar todas as notícias e você tiver a matemática trabalhando para você, e a matemática, ela é binária, cara. Ou é 0 ou é 1. 0, venda. 1, compra. Simplesmente isso, nada mais. Através disso, você consegue ser um investidor muito mais tranquilo. Isso é uma técnica aqui que a gente pode utilizar dentro do Ether, tá? Da gente entender qual que é o momento do mercado. Se nós estamos em um momento de bear, por exemplo, cara, a gente não vai procurar ficar holdando o ativo. Se nós estamos em um momento de bear e quando a gente tiver as barras azuis acontecendo aqui, o que nós iremos fazer? Entrar em posições de swing trade e não em posições de holding.
pode ser que essa posição que você entre em swing trade, ela se torne um hold caso a gente saia da região de bear market e a gente volte à região de bull market. Se isso acontecer, ótimo, você comprou o fundo com o objetivo de se desfazer daquela posição no swing trade, mas o mercado ele virou para um bull market. Então você segue rodando aquela parada até a gente ter o próximo sinal de saída do mercado. Isso serve tanto para Ether quanto para Bitcoin também. Olha só, por que eu tomei uma decisão de comprar R$1 milhão em um passado recente no Bitcoin? Simples, a gente teve sinais de formação de fundo. Dentro disso, eu entro em uma operação de swing trade, onde eu compro Bitcoin em 53.800 e eu vou segurar ele durante um período. Significa que eu vou holdar aquela posição? Não, não significa que eu vou holdar aquela posição, porque nós estamos em um bear market. Então, através dos dados, eu vou entender se eu vou me desfazer daquela posição. Caso eu me desfaça daquela posição e a gente volte para um bull market, ótimo. É só você recomprar mais uma vez aquelas posições que você tinha comprado no 53, tinha estopado, volta e surfa um bull market completo. Por exemplo, se você surfasse aqui o último movimento de bull market que a gente teve, de outubro, dos $28 mil no Bitcoin, você teria surfado ele ali até os $63 mil do Bitcoin, até julho, de outubro de 22 até julho de 23. Simples, você não teria passado aperto durante essas quedas, porque entenda, é fácil falar, compre na queda. Mas quando você vê o seu capital desvalorizando ali, como nós tivemos quedas diárias de 20% no Bitcoin, cara, isso dói muito, isso machuca muito, isso deixa o seu emocional abalado. Então, muitas pessoas que falam, compre a queda, cara, não é bem assim que funciona, ainda mais quando nós estamos falando do nosso dinheiro. Porque se o seu valor ali ele está desvalorizando, você não tem coragem de investir mais no mercado. Agora, se você está fora, protegido, por exemplo, por que você acha que eu comprei R$1 milhão, por exemplo, nessa barra azul que nós tivemos aqui? Simples, porque eu estava fora do mercado. Você acha que se eu tivesse exposto, eu teria tido coragem de injetar mais R$1 milhão? Muito provável que não, no termos de sentimento, mas se eu tivesse olhado para dados, talvez sim, mas não sei se eu teria entrado com tanta confiança como eu entrei. Não sei se a banca teria sido tão alta assim. Mas eu quero que você entenda que você não precisa simplesmente comprar os ativos, holdar e nunca mais esquecer aqueles ativos e simplesmente deixar ali na sua carteira. Olha só, existem os momentos da gente investir em Ether, existem os momentos da gente investir em altcoin, existem os momentos da gente investir em Bitcoin. Você só precisa saber navegar dentro do mercado cripto. Mais uma vez, comprar e holdar é fácil, é coisa de preguiçoso. Agora, se a gente quiser entregar uma performance melhor, a gente deve sim utilizar a estratégia de proteção, saber qual que é o momento do ciclo e entender se a gente vai investir naquele ativo ou não. Entendendo isso, hoje a gente pode olhar um pouco mais para Ether, sabendo que a gente tem uma visão de que a dominância dele está começando a mostrar sinais de que a gente teve sinalizações de compra, por exemplo, em Ether na formação de fundo. Sabemos que nós estamos em bear market dentro de Ether. Significa que a gente vai olhar para esse ativo de simplesmente, cara, compra e esquece? Obviamente que não. Eu já joguei muito esse jogo de compra e esquece. Eu já fui uma dessas pessoas que, por exemplo, comprou o ativo e esqueceu ele na carteira esperando que a alta fosse infinita. Eu já estive desse lado aí que você está hoje. Inclusive, eu sempre estou evoluindo as minhas estratégias. O Learn Machine é uma coisa que você escuta no meu canal nos últimos 3 meses. A Mona Lisa está em prática, por exemplo, nos últimos 2 meses e ela já tem uma performance superior ao Bitcoin, sem que a gente utilize, por exemplo, altcoins para que a gente tenha aumento dos nossos satoshis. Todas essas técnicas elas são lapidadas conforme o tempo vai passando. Por quê? A gente nunca deve parar o nosso aprendizado. Uma coisa que eu gosto muito, que eu carrego junto comigo, é seja um eterno aprendiz. Senta a bunda na cadeira e escuta quem tem mais conhecimento do que você e absorva esse conhecimento para que você possa tomar excelentes decisões também, para que você possa aprender com o sucesso da outra pessoa. É super simples. Então, se a gente for um eterno aprendiz, a gente sempre vai estar evoluindo.
E hoje a carteira Rumo ao Milhão, ela super evoluiu. Hoje a gente utiliza Learning Machines dentro da carteira Rumo ao Milhão para tomar nossas decisões, saber se nós vamos investir em altcoins, se nós vamos investir em Bitcoin, se a gente vai comprar ou não, se a gente vai vender, se a gente vai se proteger, se é momento de Solana ou se não é o momento de Solana. Tudo isso daqui hoje faz parte da carteira Rumo ao Milhão. Todas as decisões que eu tomo dentro de todas as minhas carteiras hoje, elas são pautadas em cima das Learning Machines. Estudos matemáticos que eu e a engenharia de dados construímos para que o objetivo disso seja ter uma performance melhor do que o Bitcoin. Se você quer buscar uma carteira que tenha esse objetivo de performar melhor no mercado, entre para a carteira Rumo ao Milhão no primeiro link da descrição. Você vai clicar nesse link, vai ser direcionado para uma página. Dentro dessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as decisões dessas Learning Machines. Não é fácil fazer a implementação de tudo isso, a gente está passando por um processo de migração da carteira Rumo ao Milhão exatamente para tomadas de decisão em cima de Learning Machines. Máquinas de aprendizado que não estão olhando para o preço do ativo, e sim para o comportamento dos investidores. Por consequência, a gente acaba comprando fundo e a gente acaba se desfazendo dos ativos em topo, quando o risco começa a ficar elevado. Tem momentos que a gente tem que ficar fora do mercado? Sim, tem momentos que a gente tem que ficar fora do mercado. Por exemplo, quando a gente olha para Ether, a gente está fora de Ether porque nós estamos vivenciando um bear market. Se você olhar aqui, o último sinal de saída de Ether, $3.300. A gente pode entrar dentro de operações de curto prazo ali dentro, sim, a gente pode entrar porque a gente teve sinais de compra, por exemplo, nos $2.000 em Ether. Então, isso tudo aqui é só um jogo de performance. Eu quero que você entenda que hoje Teles ele tem uma sede por entregar uma performance para o mercado. Eu não estou aqui para simplesmente falar o mercado vai subir, vai cair, quais são as próximas altcoins, as próximas gemas que vão performar 10 vezes. Não, hoje eu não estou aqui para jogar esse jogo. Hoje eu estou aqui para jogar um jogo de mostrar para você que dá sim para você ser mais profissional nas suas decisões. Dá sim para você ter decisões mais assertivas e dormir muito mais tranquilo caso você não olhe para notícias, caso você comece a usar a matemática ao seu favor, caso você tenha estudos de dados para que você possa tomar excelentes decisões. Bom, resumindo para você, hoje eu começo a parar de bater em Ether, caso a gente realmente venha formar fundo dentro dessa região. Hoje eu começo com esse olhar. Obviamente que a gente vai passar por um processo entre o Ether ganhar uma performance referente ao Bitcoin para que lá na frente a gente tenha um altcoin season. Lembrando, para o altcoin season acontecer, a gente precisa entrar em expansão monetária. Até esse presente momento, nós não estamos em expansão monetária. Mas, a partir do momento que os dados começarem a mostrar que sim, nós estamos, ótimo, ou que sim, as altcoins estão performando mesmo sem expansão monetária, porque eu acredito que a gente precisa da expansão monetária, mas se os dados mostrar que não, a gente não precisa, ótimo, a gente vai se posicionar. E pode ter certeza que eu estarei guiando a carteira Rumo ao Milhão exatamente em todo esse direcionamento. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal segunda-feira que vem. Valeu!